terapia não farmacológica, então, para todo mundo, né? Mas falando exercício, dieta, cessar etilismo e cessar tabagismo ou consumo moderado de álcool. Deixa eu falar medicações. Deixa eu falar só mais uma coisinha que entra e não farmacológico, mas que a gente, patologista, tem encarado como meio que farmacológico, que é o café. Tá? Então, assim, o consumo de café tem mostrado, a gente começou a ver isso com a hepatite C, depois vê muito com a doença gordurosa hoje em dia. Então, parece que o consumo regular de café tem efeito benéfico em todas as etapas da doença. Tá? Então, tem estudos mostrando, digamos, população geral, aqueles que consomem café regularmente têm menos esteatose. Dos pacientes que já têm esteatose, os que consomem café regularmente têm menos esteatohepatite. Do subgrupo que já tem esteatohepatite, os que consomem café regularmente, a progressão da fibrose é mais lenta. Dos que têm cirrose por esteatohepatite e consomem café regularmente, isso parece aumentar o tempo para descompensação, certo? O tempo livre de descompensação de doença, e parece reduzir o risco de hepatocarcinoma. Então, café hoje em dia virou tratamento dieta com café. E aí serve o expresso, serve o filtrado, tem diferença? Solúvel, isso eu não fui atrás de estudos especificamente nisso. O que a gente ouve de comentário em congresso, que aparentemente o coado parece ser o melhor deles, tá? E que não faz diferença ser descafeinado ou não. Porque às vezes a gente manda o paciente tomar café, mas eu tenho labirintite, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, descafeinado parece ser que a proteína é do solúvel, ou seja, aquele café solúvel, ele não tem a substância que tem o filtrado. É porque parece a história de... Assim, café, de forma geral, quando você usa... Até quando a gente prepara o próprio filtrado, teoricamente, se você usa água muito quente, você queima o grão e você perde algumas substâncias ali no processo. Então, assim, teoricamente, o expresso teria um pouquinho menos de benefício em relação ao filtrado, meio por conta dessa perda de material. Aí. Parece que o melhor é o velho café coado mesmo. E o solúvel não é benéfico. Até do ponto de vista cardiovascular também já tem alguns estudos antigos que mostram que não tem, o solúvel não tem a substância protetora do filtrado. E além do café, né? As medicações, o que é que tem aí escrito nos guidelines, o que é que a gente pode usar, o que é que não pode usar e quando pode usar, que é outra pergunta, né? Que não tem... Eu sempre gosto de começar pela metformina. Porque, apesar da metformina ser uma droga excelente para o tratamento do diabetes, né? Existe um questionamento sobre o benefício na doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Parece que não há benefício na progressão da fibrose ou na regressão da fibrose. Nada, né? A razão ainda não é bem certa, mas o que se sabe é que ela não é exatamente uma droga para melhorar a resistência insulínica. Né? Porém, acredita-se que haja benefício na questão da progressão para o hepatocarcinoma, porque ela tem propriedades, né, de proteção do câncer. Né? Então, a via da resistência insulínica, ela ativa lá a via do IGF, que termina sendo uma via mitogênica, e aí você quebra esse efeito. Então, talvez a metformina favoreça por isso e pelos benefícios no diabético, mas o não diabético não favorece. Deixa eu dar uma palavrinha só sobre metformina, Lúcia. A gente fica brincando que nós, patologistas, a gente vai virar endócrino em breve, porque a gente adora metformina e a gente adora estatina. Né? Então, tem vários trabalhos, não só em doença gordurosa, mas em cirrose, de causas diversas, tá? Que o consumo regular de metformina, lógico, não para tratar a cirrose, mas, digamos, porque antigamente a gente considerava que o paciente descompensou da cirrose era o momento de tirar a metformina, tá? Então, mesmo de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, não sei o que, era o momento de criar. Então, faz acho que uns 7, 8 anos, mais ou menos, que publicaram um trabalho que era justamente isso. Pacientes cirróticos que usavam metformina para o seu diabetes da vida. E aí eles compararam os que o médico mandou interromper a metformina, pelo fato de ter descompensado, e os que mantiveram a metformina. E esse estudo mostrou que os que tiveram sobrevida melhor, sobrevida do ponto de vista hepático. Tá? Então, a gente não sabe muito bem qual é o mecanismo disso, mas metformina e estatina parecem melhorar o prognóstico da cirrose. Metformina não se comprovou que o uso de metformina para tratar a doença gordurosa melhorava, regredia a esteatose ou regredia a fibrose. Mas ela parece ter um efeito benéfico para a doença hepática avançada. Tá? Então, digamos... Talvez o controle glicêmico, né? A via do controle glicêmico, a via mitogênica, entendeu? Como também as estatinas, por exemplo. Então, o uso regular de estatina
tem sido associado, aparentemente, a melhor prognóstico da cirrose, tá? Se viu que, experimentalmente, estatina reduz pressão portal, tá certo? E tem uma associação, só que é uma associação que, por enquanto, não é de trials randomizados, tá? É de estudos observacionais. Então, em estudos observacionais, o uso de metformina e o uso de estatina foi associado a um melhor prognóstico da cirrose, em matéria de descompensação da cirrose, e também ao menor risco de CHC. Se isso é real ou isso é um bias de estudo observacional, estamos aguardando para poder ver, tá? Então, digamos, coisas ditas, não está escrito em guideline nenhum, mas coisas ditas em congresso, dizer é muito mais fácil, não está escrito, a gente diz. Então, digamos, grandes estudiosos de hipertensão porta no mundo, que eles dizem, eu não começo estatina para tratar hipertensão porta, mas eu fico rezando o paciente que tem um colesterol um pouquinho alto. Né? Se der 205, eu já faço estatina. Acho que cabe muito nessa mudança do paradigma da doença metabólica hepática, né? Principalmente. Mas isso que eu estou falando é cirrose de qualquer causa, não necessariamente por doença gordurosa. Mas pode, de repente, pode piorar, né? Porque o fígado ele tem um papel na resistência insulínica, né? Então, aquilo que a gente ficava antes, que a gente vê às vezes muito cardiologista, às vezes próprios endócrinos, com medo, ou então, digamos, o paciente alterou transaminase, não tira essa estatina que não pode de jeito nenhum. Acho importante. A gente, pelo contrário, a gente fica estimulando, fica quase pedindo, implorando ao cardiologista para começar a estatina. O segundo ponto, são duas quebras de dois mitos, né? Se a gente pudesse botar um mito do tratamento, seria a metformina não é isso tudo, quer dizer, não tem, os guidelines não recomendam, né? Por falta de estudo, porém, né, a gente tem algumas vantagens aí em relação ao CHC e em relação até à cirrose. E a estatina não é proibida, né? Pelo contrário, e agora mais do que liberada, desejada, né? Bom, falando... Faz sentido só nesse paciente que tem elevação de transaminase já pensar em iniciar uma estatina menos hepatotóxica? Então, de repente, é um paciente de alto risco que eu faria uma rosuvastatina 20 mg, certo? Mas ele tem lá TGP 3 vezes o valor de referência. Então, vale a pena colocar uma estatina de uma potência mais baixa, potência intermediária, mas que de repente causa menos lesão hepática, como, por exemplo, pravastatina. A gente não se leva muito em conta isso na prática. E dificilmente você pega um paciente com 3 vezes o valor da... Até porque, assim, transaminase não necessariamente significa função hepática. Tá? Muitas vezes não significa. Então, o que a gente recomenda se é um paciente cirrótico, principalmente se é um cirrótico que já teve uma descompensação, você não usar a dose topada. Então, não fazer 40 de civastatina, por exemplo, para ele. Fazer no máximo 20, sabe? Então, a gente não cria, quando eu digo a gente é patologia, a gente não cria tanto obstáculo se você vai ser sim, você vai ser rosu, você vai ser atorva, o que for, tá? Pode ser qualquer uma. No paciente cirrótico e no que já teve descompensação, então a gente evita doses muito topadas. A gente não chega na dose máxima, a gente faz uma dose menor. Tá? Mas a gente não coloca nenhum empecilho para qualquer um dos que quiserem usar. Então, de novo, né, no contexto metabólico, a gente não vai indicar metformina nem estatina para tratar a esteatose. Isso. Mas a metformina e estatina, dentro do paciente que tem doença hepática progressiva, elas têm benefício. Né? Quer dizer, não vai indicar para tratar a esteatose em termos, porque se a esteatose dele for associada à lipidemia... Isso. Então, se tem diabetes, a estatina mantém a estatina, não tira a estatina. Se tem diabetes, bota metformina, normalmente como se bota. Aí não seria para tratar a esteatose, mas para tratar as doenças que levaram o paciente a ter esteatose. Isso, agora, perfeito. Estudo clássico, randomizado com a pioglitazona, né? Então, a pioglitazona tem estudo em associação com vitamina E e isoladamente, né? Em diabéticos e em não diabéticos. Isso. O maior benefício da pioglitazona é em não diabéticos, né? Então, o estudo que mostrou realmente o benefício foi em pacientes não diabéticos, que foi o PIVANS, né? E aí, realmente, com biópsia, né? Foram estudos realizados com biópsias sequenciais e mostrou que realmente evitou a progressão. A gente sabe que a pioglitazona, vocês devem ter falado aqui em outros podcasts, tem lá seus efeitos colaterais, suas contraindicações, então acredito que a gente tem que respeitar, né? Como pacientes que tenham menopausa e osteoporose, pacientes que tenham insuficiência cardíaca, né? A gente precisa limitar isso aí, mas a gente está falando também de pacientes que estão começando, né? Muitas vezes você abre o diagnóstico de um paciente com esteatose, mede a glicemia dele está elevada, mas não é tão elevada, não faz tanto tempo. Então, assim, esse é o paciente perfeito, tem gordura, a cintura aumentada, é o paciente perfeito para a gente começar a pioglitazona.
E as novas drogas para o tratamento do diabetes, que também servem para tratar a obesidade, também são bastante bem-vindas nesse caso, porque tem estudos, né, alguns com biópsia e outros com segmento de elastografia, que também mostram uma regressão de todas as fases, né, do paciente, com fibrose, com esteatose, mostram regressão. Então, os análogos do GLP-1 e os inibidores do SGLT2. E todos os dois, em associação com a pioglitazona, anulam um pouco o efeito colateral que a gente não gosta da pio, que é ganho de peso. Né? Então, para a gente é muito frustrante a gente mandar o paciente fazer dieta, a gente mandar o paciente fazer exercício, a gente usar uma medicação que sabe que vai impactar no peso dele. Né? Pelo menos 2, 3 quilos ele deixa de perder, e isso é muito importante. Né? A gente está fazendo questão de 10%, de 15%, que dirá de 2 quilos. E aí a gente consegue reduzir, neutralizar o efeito da pioglitazona quando a gente faz os inibidores do SGLT2 e os análogos de GLP-1. Todos eles, acredito que já tenham estudos com paciente com doença hepática gordurosa, que além de idade, insuficiência renal e doença cardiovascular, a doença hepática gordurosa ela tem entrado nos trials também como um segmento dessas novas drogas. Né? A gente não pode dizer que serve para tratar doença hepática gordurosa, mas no diabético, no obeso, que participaram dos estudos, mostrou uma melhora. E isso é fácil a gente raciocinar, porque essas drogas atuam na resistência insulínica, né? Atuam na síndrome metabólica. Então, o análogo do GLP-1 perde peso, controla a pressão, melhora a sensibilidade da insulina, diminui o glucagon. Então, na fisiopatologia do diabetes, ele está lá, presente. E na da obesidade também. Ele atua lá nos receptores do GLP-1, no núcleo que regula o apetite, né? E bloqueia lá o apetite. Então, assim, realmente eles têm uma ação boa. E o SGLT2, por um outro mecanismo, que a gente sabe que reduz gordura visceral, a gente sabe que tem um efeito também aí metabólico ainda bastante interrogado, né? Uma via de estudo bastante promissora, também reduz a síndrome metabólica e a sensibilidade à insulina. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.